Tá bom, pessoal? Então, estamos gravando aí nossa aula da pós-IFRS do dia 30. Nós vamos continuar falando sobre o CPC 28, Propriedade para Investimento. Semana passada nós falamos uma parte e hoje, então, nós vamos finalizar esse CPC. E durante a semana devo postar algumas atividades para vocês, tá? Sobre o CPC. Nesse caso, muito provavelmente vão ser, digamos, alternativas, vão ser aí procedimentos, questões objetivas, mas ainda assim é bom porque aí na semana que vem a gente deve começar pelo cronograma, muito provavelmente o imobilizado, e aí a gente fala também, então, desses exercícios, dessas atividades, tá bom? Assim que eu postar durante a semana, eu aviso vocês. E só para repetir, para ficar gravado aqui, então, hoje eu vou subir essa aula e a aula da semana passada no site. São as duas que, quer dizer, a aula da semana passada eu ainda não subi e vai subir essa daqui, então já ficam as duas lá, tá bom? Mas viu, Copete? Pode falar. Se você pedir para o pessoal clicar no sininho lá do YouTube, assim que você posta, ele já avisa. Ah, também, é uma boa, é uma boa. Bem lembrado, é verdade. Eu criei um canal lá, né, no YouTube, embora não divulguei, mas essa semana eu recebi lá como é que se diz? Um aviso que uma pessoa se inscreveu no meu canal, hein? Aí sim, hein? Tem que se inscrever. Então essas aulas, as pessoas estão assistindo lá, mas eu vou ver se, assim, eu quero fazer separado, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem, porque vocês estão pagando por isso e não dá para as outras pessoas que não estão pagando assistir de forma livre, né? Então, não acho justo. Então, eu vou fazer um esquema, talvez com senha, para que pelo menos as aulas da pós sejam só vocês. Então, eu vou criar, tô estudando isso daí, preciso de uma plataforma, eu estou estudando uma plataforma, ou se eu faço diretamente pelo nosso site, para que vocês tenham lá, então, tipo um registro acadêmico, digamos assim, e por meio desse registro vocês vão poder assistir as aulas lá no site, sabe? Para não ficar livre. Hoje está livre e, na verdade, não é correto, né? Enfim, então a ideia é a gente, de certa forma, bloquear isso aí, né? Porque essas aulas, na verdade, são aulas que estão sendo feitas aí para vocês na pós, tá? Muito bem, pessoal. Então a Daniele também entrou. Bom dia, Daniele, né? Seja bem-vinda aí. Bom, pessoal, ó, eu vou desativar o som de vocês, tá? Mas, ou melhor, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, na verdade, vocês podem mexer no som a hora que vocês quiserem, tá bom, gente? Só está desativado, mas vocês podem mexer aí, porque às vezes quando a gente deixa o microfone, mesmo que a gente esteja em silêncio, às vezes o barulho do fundo ele fica dando interferência no áudio das outras pessoas, tá bom? Então quem quiser falar, só ou levanta a mão aí, ou coloca aqui no chat, e aí a gente, então, eu abro o microfone, mas vocês podem abrir, tá? Tá permitido que vocês possam mexer no som de vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Deixa eu só, então, compartilhar nosso slide aqui. Ó, nós tínhamos parado, pessoal, aqui, né? Nós tínhamos falado alguns exemplos, tal, e a gente estava começando a falar aqui do reconhecimento, né? Ou seja, de como nós devemos, então, reconhecer essa propriedade para investimento. Eu lembro que nesse slide aqui a gente falou, e eu estava dando exemplo para vocês de que para fazer esse reconhecimento, esses dois tópicos que ele tem aqui, que ele diz que tem que ser o tópico A e o B aí, né? Que a gente vê aqui na tela, né? Ó, então vamos lá. Ó. Que assim, esses dois itens aqui, esse A e B, na verdade eles servem para todos os ativos. Então isso é importante vocês terem em mente, porque isso aqui não é único e exclusivamente para propriedade para investimento. Isso aqui também para imobilizado, para estoque, para intangível, enfim, para qualquer ativo, tá? Porque a gente tem aqui assim, ó, a propriedade para investimento, ela deve ser reconhecida, e lembrando que o reconhecimento é quando você efetivamente registra no seu balanço, que você reconhece no seu balanço, então isso é importante, tá? Quando e apenas quando. Então esse quando e apenas quando, nós estamos falando o seguinte, ó, eu só posso registrar no meu balanço um determinado ativo, aí eu estou falando de forma mais ampla, se eu tiver essas características aqui. Se eu não tiver, a gente não pode fazer esse registro. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês que surge com uma certa frequência. E fala, ó,
quando for provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade para investimento fluirão para a entidade. Muito bem, eu sempre dou exemplo aqui, principalmente no curso de imobilizado, dizendo o seguinte, então a filha o dono da empresa comprou um carro para a filha ou para o filho dele, tá? O filho não trabalha na empresa, só que o carro está em nome da empresa. E aí, registro ou não no ativo? Você percebe? É o mesmo caso aqui, tá? Eu não deveria registrar, pelo menos como ativo imobilizado ou como propriedade para investimento, enfim, tá? Por quê? Porque embora seja um ativo, tá? Veja só, embora ele vai gerar benefícios que sejam prováveis, mas esses benefícios eles não vão fluir para a entidade. Então é importante que, primeiro, aquele ativo gere benefício e, segundo, que esse benefício vá para a entidade. Se você não tiver, estou falando só do item A. Se esse item A não atender essas duas características, então eu já não posso reconhecer como ativo, tá? E segundo, B, o custo da propriedade para investimento possa ser mensurado confiavelmente. Então, nós temos duas situações. Primeiro, você consegue mensurar o custo? Veja, se você não consegue mensurar o custo do ativo, dificilmente você tem como reconhecer, tá? Você tem, claro, que algumas alternativas, do tipo, não consigo reconhecer, não consigo mensurar o custo de aquisição. Vamos imaginar que você está falando de uma doação ou você fez aí uma permuta. Tá? Então você não consegue necessariamente, digamos, mensurar o custo de forma confiável, e aí nesse caso você tenta apurar o valor justo. Se você conseguir, então, digamos, apurar o seu valor justo, então você tem como fazer o registro. Mas é muito importante lembrar que o valor que vai entrar no seu ativo, ele tem que gerar benefício e que esse benefício vai fluir para a empresa. Se isso não acontecer, em tese, ele não é ativo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? Bom, isso nós tínhamos falado na semana passada, né? Então, olha só, ele fala aqui, a entidade avalia, segundo esse princípio de reconhecimento, então, todos os custos da propriedade para investimento no momento em que eles são incorridos, tá? Aí ele fala, esses custos incluem inicialmente, esses custos incluem custos inicialmente incorridos para adquirir uma propriedade para investimento e custos incorridos subsequentemente para adicionar, substituir partes, de prestar manutenção à propriedade. Então, vamos por partes aqui, tá? Então, a primeira coisa que ele fala é a questão do custo. Então, qual o valor que eu devo registrar uma propriedade para investimento? O primeiro fator são os custos para você ter e adquirir aquela propriedade para investimento. Lembre-se que nós estamos falando de terrenos e edificações, tá? Então, esses dois casos, se for para locação, se for para geração de renda, no sentido de deixar lá valorizando, então, em tese, você é uma propriedade para investimento. Bom, eu digo em tese porque, primeiro, preciso conseguir mensurar o custo. Segundo, preciso ter certeza que aquilo vai gerar benefício para a empresa, tá? E aqui, então, nesse ponto, ele diz o seguinte, a questão do custo, né? Então, eu preciso ter o custo de forma confiável. Bom, nós temos duas situações, pessoal. Imagina que você está comprando um determinado imóvel para alugar. Então, em tese, fica fácil você saber o valor, porque você está ali, você paga para o vendedor, certo? Você pagou ou financiou, que seja, e você já tem, então, o valor o custo de aquisição, e aí você consegue reconhecer com facilidade, tá? Então, isso no momento da aquisição. Primeira situação. Segunda situação, eu posso construir essa propriedade para investimento. Então, imagina que eu sou lá uma determinada empresa e eu vou construir um determinado galpão, vou construir uma casa, vou construir, sei lá, um prédio de escritórios para locação. O meu objetivo é alugar esses imóveis, tá? Então, quando eu faço isso, veja que o meu custo de aquisição ele vai se dar ao longo do tempo. Ele não vai acontecer de uma vez só. Então, eu vou ter que ter lá propriedade para investimento em andamentos ou propriedade para investimento em desenvolvimento, enfim, a nomenclatura muda de empresa para empresa, tá? O importante é que todos os custos que você vai incorrendo ao longo do tempo, você vai agregando a esse custo de aquisição, tá? Como ele diz aqui,
A entidade avalia, segundo esse princípio, todos os custos de propriedade para investimento no momento em que eles são incorridos. Então, se você está desenvolvendo essa propriedade para investimento, você está construindo, certo? Então, esses custos eles são necessários e eles devem ser incluídos no custo de aquisição, tá? Vai ser o custo do aquilo que você vai reconhecer. Nesse segundo item, veja que ele tem aqui um detalhe, ó, ele fala, ó, a gente divide isso aqui em duas partes. Esses custos incluem inicialmente custos incorridos para adquirir uma propriedade para investimento, tá? Então tem que parar aqui. Esse primeiro trecho aqui, ele fala exatamente, digamos, no modo como eu estava falando aqui com vocês. Todo o custo para que eu possa pegar essa propriedade para investimento e construir, certo? Deixar ela em condição de gerar benefício. Depois, ele vai falar aqui de custos subsequentes, tá? Ó, ele fala de custos subsequentes, ó. Então ele fala, esses custos incluem custos inicialmente incorridos para adquirir, ele não está usando o termo, mas eu posso colocar aqui para construir também, se for o caso, tá? Ó, uma propriedade para investimento, e aqui então ele muda, ó, e custos incorridos subsequentemente. Então, ou seja, são aqueles custos que ocorrem depois da sua propriedade para investimento, se ela estiver pronta. Ele fala, para adicionar, substituir partes de ou prestar manutenção à propriedade. Muito bem. Então a gente precisa ter em mente o seguinte, a gente precisa separar aqui, né? Primeiro, estou adquirindo uma propriedade para investimento, então essa propriedade para investimento eu tenho um determinado custo, reconheço esse custo e toco para frente. Beleza. Agora, imagina que você tem lá um determinado galpão que você aluga, um determinado, sei lá, um escritório que você aluga para terceiros, e aí você vai lá fazer uma manutenção, você vai ter custo com essa manutenção. Gente, tem que tomar cuidado, porque a impressão que dá aqui, né? Não sei como é que vocês entenderam esse trecho, mas a impressão que dá é que toda vez que você tem um custo subsequente, você agrega ao bem. Não sei se é isso que vocês entenderam ali pelo texto ali. Foi isso que vocês entenderam ou não? O que vocês entenderam desse pedacinho que ele fala aqui, ó? Ó, esses custos incluem custos inicialmente incorridos e os custos incorridos subsequentemente para adicionar, substituir ou de prestar manutenção à propriedade. Eu entendi que é no início para colocar em condições de funcionamento. Tá, mas aí depois ele fala subsequentemente, ele usa o termo subsequente. Mas assim, da aquisição da propriedade, né? Então esse é o ponto que a gente precisa separar, tá? Porque quando ele fala esses custos subsequentes, nós temos que ver o seguinte, tá? Então eu tenho o meu custo inicial de aquisição, antes de ele estar pronto para uso, né, ou pronto para gerar benefício, se eu tiver algum gasto, dependendo da situação, se for necessário para que ele entre em condições de uso, então eu vou incluir ele no meu custo de aquisição, tá? Agora, vamos supor que ele já esteja pronto, já está pronto, já alugou, ficou um ano com uma pessoa, aí a pessoa saiu do imóvel. Vamos supor que você tem uma sala para locação. Passou um ano, a pessoa saiu do imóvel e está te devolvendo esse imóvel. Aí você tem que ir lá e dar uma reforma, você tem que pintar, tal, né? E aí pergunto, esses, né? Seria mais ou menos o que o Diogo está perguntando aqui. O Diogo está perguntando, ó, melhorias para a valorização do bem, se enquadra? Então, Diogo, vamos lá. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Vou voltar aqui no texto. Ó, ele fala assim, ó. Então ele fala investimento e custos incorridos subsequentemente. Então, para adicionar, e aí cai no que o Diogo falou. Esse adicionar seria ou está relacionado a você melhorar o ativo. Para substituir partes, porque aí eu posso trocar, ou prestar manutenção à propriedade. Gente, esses três itens aqui tem que separar. Se eu estou, digamos, como eu posso dizer, fazendo antes do bem estar pronto para uso, né, para locação, tal, ou mesmo deixar lá para valorização, então, em tese, custo de aquisição. Quando eu tenho gastos posteriores, subsequentes, aí como até o próprio comentário do Diogo aqui, então, melhorias para valorização do bem, por exemplo, a gente precisa pensar no seguinte, você está fazendo aquilo para melhorar ou você está fazendo aquilo para aumentar a vida útil, por exemplo? Porque se não muda a vida útil, em tese, isso seria despesa. Então, por exemplo, eu vou lá e pintei, tá? Veja, pintei,
você foi lá e fez uma manutenção, tinha uns rachados na parede, tirou. Vamos ver, isso é despesa com manutenção, certo? Agora, você poderia pensar no seguinte, eu fui lá, é uma sala grande, então eu fiz lá uma divisória, construí um banheiro, veja, você agregou, você aumentou, tá? Então você teria, num caso desse, nessa, digamos, agregação, nesse aumento que aí poderia até ser no sentido de melhorar o bem, né, Diogo? A gente teria o seguinte, então eu teria o meu custo de aquisição inicial daquela propriedade para investimento, eu até poderia criar como se fosse benfeitorias nessa propriedade para investimento, mas não agregar naquele custo, seria um custo à parte. Tá certo? Eu teria uma conta, é como se eu tivesse benfeitorias em propriedade de terceiro, como a gente tem no imobilizado, né? Porque eu particularmente vejo assim, não dá para a gente pegar um item que você já lançou como custo e depois você agregar valor a ele porque você fez uma determinada benfeitoria. Se foi uma benfeitoria que simplesmente para melhorar ou só para deixar mais bonito, digamos, valorizar tal, né? Isso, Diogo, é exatamente isso daí, tá? Então, por exemplo, esses exemplos de, vou pintar de novo, tal, isso é despesa. Agora, o Diogo está falando aqui, igual exemplo de casa, por exemplo, você tem a sua casa, então você fez uma laje e você constrói em cima, você faz um segundo piso. Então, num caso desse, sim. Então, eu tenho, aí, veja, porque aí eu tenho um outro ativo. Ele pode estar incorporado junto, né? Ou seja, quando eu digo incorporado junto é redundância, né? Mas ele pode estar incorporado tudo ao mesmo bem, ao mesmo imóvel, que você tem a casa de baixo, aí você fez o sobrado, você fez a parte de cima, ele está incorporado. Fisicamente é um bem só, tá? Mas contabilmente você vai ter o primeiro bem, depois em tese, no meu entendimento, você teria o segundo bem, né? Claro, na hora de vender você vai apurar o custo dos dois, de uma forma só. Mas contabilmente, não entendo que a gente possa pegar naquele custo que nós temos e agregar outro custo. Embora ele está dizendo aqui, a impressão que eu tenho quando ele fala isso, né, e custos incorridos subsequentemente para adicionar, substituir partes ou prestar manutenção à propriedade. Então, eu só estou chamando a atenção aqui que nem sempre o gasto que você tem posteriormente ao seu digamos, a sua propriedade para investimento estar pronta, ela vai ser efetivamente agregada ao custo. Parte pode ser despesa. Então, a gente precisa pensar um pouquinho quando que isso acontece. Aumenta a vida útil? Não aumenta a vida útil? É como o Diogo falou, é só para valorização ali, só para uma melhoria? Então, esses casos seriam despesa. Agora, se você está agregando, então eu particularmente colocaria numa conta à parte como se fosse benfeitorias em propriedade de terceiros. Quer dizer, como se fosse, não é de terceiros porque é nosso mesmo, tá certo? É da própria empresa. Mas colocaria como se fosse benfeitorias em propriedade para investimento. Ficaria numa conta à parte, até por uma questão de, digamos, de amortização, valor justo, esse tipo de coisa, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, esse é um procedimento que eu usaria, né? Porque eu acho que fica mais fácil para fins de controle também, né? Dúvidas até aí? Não, entendeu, Diogo? Tranquilo? Daniele, tranquilo? Muito bem. Bom, continuando aqui então, ele fala assim, Bom, então, o segundo princípio de reconhecimento do item, o item 16 é esse aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o item 16, que ele fala aqui do item A e B. Bom, segundo o princípio de reconhecimento lá do item 16, a entidade não reconhece no valor contábil da propriedade para investimento os custos de serviços diários da propriedade, tá? Então, isso aqui é importante porque imagina que você tenha lá uma propriedade para investimento e a gente falou o seguinte, até nós demos o exemplo na semana passada, a gente discutiu a questão do hotel, a questão do coworking, enfim. É uma propriedade para investimento, dependendo do caso, né? Enfim, é um flat, sei lá, enfim. Mas você presta lá um serviço de faxina, você presta um serviço de segurança, coisa do tipo. Então, esse tipo de serviço que você tem que prestar para essas, digamos, para aquelas pessoas que estão alugando, né? Veja, eu posso prestar serviço direto no imóvel que eu estou alugando ou eu posso prestar serviços administrativos direto lá na minha empresa. Então, nesses casos, esse tipo de serviço, ele não pode ser agregado ao nosso custo do bem, tá? Na verdade, eu não posso colocar ele como custo da propriedade. Ele vai ter que ser despesa, tá? Por quê? Porque ele é um serviço que você presta e ele não necessariamente agrega
digamos, valor à propriedade. Ele agrega valor para você, porque muitas vezes você até cobra esse tipo de serviço, tá? Bom, eu falo aqui, ó. Esses custos são reconhecidos nas demonstrações de resultados quando incorrido, ou seja, como despesa, né, do período. Ó, os custos de serviços diários são basicamente os custos de mão de obra e dos bens consumíveis e podem incluir o custo de pequenas peças, tá? A finalidade dessas despesas é muitas vezes descritas como sendo para reparo e manutenção da propriedade. Então imagina que você tem aqui várias salas, né, de escritório, e aí eu vou falar para vocês o seguinte, pessoal. Se vocês forem ver muitas, por exemplo, lá no meu escritório ali, né, a gente tem, lá são, acho que 8 salas, tá? Por exemplo, recentemente deu um problema lá puxa, esqueci o nome, aquele negócio, tô pensando em interruptor, não, mas como é que chama para a pessoa apertar ali a campainha para a gente falar lá, aquele comunicador, esqueci o nome. É o porteiro eletrônico lá, né? O interfone, né? Interfone. O interfone, esqueci o nome aí. Então, o interfone é lá na parte de fora, né? Que aí é para todos digamos, para todas as salas. Bom, o que aconteceu? Foram lá e trocaram esse valor. Vejam que interessante, que ele vai um pouco contra o que ele está dizendo aqui. Então, ali é uma propriedade para investimento, porque todas as salas daquele prédio são alugadas. Então, o proprietário, tudo bem que é uma pessoa física, mas vamos imaginar que fosse uma pessoa jurídica, ele deveria lançar aquilo na empresa como propriedade para investimento, tá? E pensando na questão aí da propriedade para investimento, ali você tem um gasto, que é um gasto com manutenção. Só que, olha só, a maioria desse tipo de gasto, pessoal, claro, a não ser que seja, tipo, trocar uma lâmpada ou coisa do tipo, mas via de regra, eles trocaram lá, ficou 300, 400 reais, porque tem a mão de obra, tem o conserto lá do porteiro eletrônico, dividiu para todo mundo. Ou seja, quem que paga aquilo? Não é o proprietário, somos nós. Então, a mesma coisa, faxina, limpeza. Percebam que, na grande maioria das vezes, os próprios proprietários cobram isso de quem, vamos falar assim, dos inquilinos, né? Então, nesse caso, nem seria despesa. Seria uma espécie de adiantamento e quando a pessoa me paga, eu elimino esse adiantamento. Eu não posso lançar como uma receita e como uma despesa. Não deveria fazer, tá? Porque se fizer, eu estou fazendo errado, porque eu estou tendo um gasto e esse gasto está sendo repassado para os condôminos. Então, esses gastos é dos condôminos e não do proprietário do imóvel. Agora, quando você assume esses gastos, desde que eles não estejam aumentando, digamos, ou ampliando o bem, ou aumentando vida útil, resultado, despesa direto. Tudo bem? Tranquilo aí? Dúvidas? Não? Bom, então eu falo aqui, ó. Então ele diz que eles são reconhecidos na DRE, ou seja, resultado do período. Ele fala aqui que pode até incluir, né, pequenas peças, ou seja, eu pensei no caso do porteiro eletrônico justamente por conta dessas pequenas peças aí, e vai ser despesa com reparo e manutenção desde que o custo seja assumido pelo proprietário. Tá? Então isso é importante. Se for repassado, não vai ser custo do proprietário, tá? Bom, então ele tem aqui, ó. Então, esse aqui é o critério. Na próxima aqui a gente já entra na questão da mensuração, que é bem importante para nós, tá? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom, até aí, pessoal, a questão do reconhecimento. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Dúvidas? Beleza? Tá bom. Claro aí, Diogo, Isaías, Luciana. Preenchendo aqui a lista de presença aí, que o Marcelo entrou, ia tomar falta, hein, Marcelo? Vamos lá. Tudo bem? Então, seguindo aqui, pessoal, então nós temos aqui, ó, agora a gente vai falar de mensuração. Bom, então, só lembrando que quando a gente fala de reconhecimento, nós estamos falando do momento do registro, tá? Quando a gente fala de mensuração, então nós estamos falando o valor que nós vamos registrar. Tá? Então, isso aqui é bem importante, porque até o Marcelo, na aula passada, tinha feito um comentário e eu disse assim, depende, né? Depende. Bom, não sei se o Marcelo lembra, que ele falou, tem que ser pelo valor justo, tal. Eu falei assim, depende, né? Bom, e agora nós vamos ver o porquê daquele depende. Então, a mensuração é importante porque nós temos a mensuração em 2 momentos. Como a gente estava falando do reconhecimento agora, eu tenho o reconhecimento para a construção ou aquisição dessa propriedade para investimento, e tenho esses gastos posteriores. Então, eu reconheço esses gastos e também tenho que mensurar esses gastos. Ou seja,
a gente tem as duas situações. Se a gente voltar naquele item, nesse item aqui, ó, voltando aqui um pouquinho, ó. Voltando aqui um pouquinho, ó. Ó, veja, então ele fala, for provável que os benefícios das sociedades da propriedade fluirão para a entidade. Então, quando é provável, eu devo reconhecer. E o B, ó, o custo da propriedade possa ser mensurado. Então, nesse caso, nós estamos falando aqui de mensuração, tá? Em praticamente todos os CPCs, pessoal, todas as normas, a gente vai ter a questão da mensuração, porque cada um a gente mensura de uma forma diferente, tá? Então, ó, a propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo custo. Custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Então, por que pelo custo? Como a gente viu agora há pouco. Todos os custos que são incorridos para que a gente possa ter aquele bem em condição, aqui no caso de locação ou de valorização, até o bem estar pronto, todos os gastos, então, eles têm que ser colocados lá no custo de aquisição, tá? Eles vão ser mensurados a partir do valor que foi efetivamente pago, né? E aí ele coloca aqui também, ó, vejam que ele coloca aqui, ó, deve ser inicialmente mensurado pelo custo, tá? E os custos devem ser incluídos na mensuração inicial. O que são esses custos de transação? São os custos que você tem, muitas vezes, para adquirir a empresa, para adquirir essa propriedade, custos que são necessários para que você possa adquirir, né? Às vezes não é, por exemplo, lembra que a gente discutiu aquela questão da transferência, do imposto, escritura? Dependendo do caso, você vai incluir aqui como custo de aquisição, tá? Ó, o custo de uma propriedade para investimento comprada, então, ó, compreende o seu preço de compra e qualquer dispêndio diretamente atribuível. Bom, o que ele está dizendo aqui, ó? Que o valor que você pagou pelo bem, tá? Custo. E ele fala qualquer dispêndio atribuível. Então, aqui a gente poderia considerar, até eu falei para vocês, a Receita Federal, ela dá duas situações. Eu posso pegar, por exemplo, lá o TBI, custo de escritura, comissão do corretor. Lembra que eu falei? Às vezes você contratou o corretor viu para você, embora você seja o comprador, você vai pagar o corretor. Então, nessas situações, pelo conceito aqui, tudo deve ser agregado ao custo de aquisição. A gente não deve ficar só naquela coisa de dizer assim, eu paguei 1 milhão paguei 500 mil nesse imóvel e paguei mais 100 mil, mais 50 mil aí de comissão, despesas aí de transferência e tal, e isso vai para a despesa. Então, o que ele está dizendo esses valores devem ser agregados. Esses são chamados custos marginais, ou seja, esses valores só ocorrem porque você fez a operação de compra. Se você não comprar, você não teria esses gastos. Então, eles são incluídos aí no custo de aquisição. Lembrando, pessoal, que como eu falei disso aqui na semana passada, do ponto de vista da Receita Federal, tá? A Receita, ela te dá duas situações. Ela fala assim, ó, ou você lança como despesa, eu aceito. Ou você incorpora no valor do bem, eu aceito. Tá? Bom, os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, as remunerações de profissionais de serviços legais. Então, aqui ele está falando de advogados, de corretores, muitas vezes consultores, né? Ó, impostos de transferência de propriedade e outros custos de transação. Então, é exatamente o ponto que nós estamos falando. Veja, quando a gente vai comprar um imóvel, pessoal, sei que vocês aí são investidores, tem vários imóveis aí e tal, né? Então, quando vocês vão comprar os imóveis de vocês normalmente contratam. Eu não tenho esse poder aí, né? Mas tenho certeza que quando vocês vão comprar os imóveis, vocês vão lá, vocês contratam um corretor, né? Ou, imagina uma empresa de grande porte está procurando um galpão, não é nem um corretor, os caras contratam lá um consultor de imóveis, vai além do corretor, porque o cara vai atrás, você entende? É um pouquinho mais, digamos, vou usar uma expressão aqui, né? Vai que algum corretor assista aí esse vídeo aqui amanhã, vai achar que eu estou diminuindo, mas não. Vamos colocar aqui um corretor de luxo, vamos dizer assim, né? Uma pessoa mais especializada, não sei o termo correto, uma pessoa um pouquinho mais especializada em termos de, digamos, de corretagem para buscar imóveis mais específicos. Isso tem custo.
e as grandes empresas, indústrias pagam por isso. Tá? Então, nesses casos, pessoal, esses custos incorporam aí ao custo de aquisição. Você tem que mensurar e incorporar o custo. Por exemplo, ele fala aqui os gastos com a transferência, imposto, né? Você tem lá o ITBI, escritura, o registro. A escritura não é muito caro, né? O que é caro é o registro, né? A escritura, por exemplo, você pega um imóvel aí de, sei lá, mais ou menos, né? 100 mil. De escritura você vai pagar uns 1.200, 1.300. Registro você vai pagar uns 2, quase o dobro, né? É isso que é caro. E o interessante é que a escritura a gente também pode fazer em qualquer cartório, né? O registro tem que ser no município, né? Enfim, claro que eu estou falando isso aí para vocês, mas como vocês estão acostumados a comprar e vender imóveis, então vocês sabem bem desse processo aí, né? Pessoal, até aí, tranquilo não? Porque hoje vocês estão falando um pouco aí, Daniela está toda sorridente ali, eu estou falando demais, o Marcelo está sério demais hoje aí. Hoje eu estou falando muito, pessoal. Senão, às 9 horas, vamos acabar a nossa aula aí, hein? E aí, tá tranquilo? Tá, sim. Tá? Beleza. Né? A gente está aí rindo porque a gente está imaginando o futuro, assim, nós como os corretores sofisticados, fazendo consultoria de imóveis de alto padrão, criando novas comissões no mercado, numa economia altamente produtiva, rentável, um Brasil que a gente quer para o futuro, que até hoje a gente não tem. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho, né? Mas parece que sim. Tá difícil. Eu acho que para melhorar isso a gente precisa tirar um pouco essa questão de ter, digamos, como eu posso dizer, é um país assim de capitão, né? E não estou falando capitão por conta do Bolsonaro. É que assim a gente vai, quem vai muito para o interior tem lá não é capitão como eles falam, tem lá os donos lá, o chefão, né? O cara que manda na cidade, né? Enfim, Coronel. o coronel, isso, não o capitão. É uma outra patente, né, César? Falei errado aí, né? É uma outra coronel é acima, né? Enfim. Coronel acho que é uma acima de... É acima, né? É de capitão. Enfim. Então, nós estamos ainda num país tem muito coronel, tem muitos caras que estão na política, enfim. É de pai para filho. Só vai melhorar, mas, né, a gente tem que lembrar que a gente pode efetivamente não só mudar isso, mas não tem muita esperança que isso venha dos políticos, mas a gente muda isso como? Nós melhorando a nossa qualificação, né? Porque você vê, o Marcelo tá ali, do escritório dele, já tem cliente grande e tal, não sei o quê, né? Então daqui a amanhã aí, pega aí mais alguns aí, né? E aí foi interessante, eu estava conversando essa semana... É saindo isso sim. Oi? É saindo. Já ouviram falar, vocês lembram da Soyara? Né? A Soyara, ela não vai poder continuar com a gente gente falou essa semana, porque assim, o marido dela, infelizmente, pegou aí foi contaminado pelo Covid, né? Então tá em casa, ela tá tendo uma dificuldade, porque tem que aliar o trabalho, cuidar do marido, tava em quarentena, então tá com uma certa dificuldade. Ela falou que mais pra frente ela vai voltar. E aí vai voltar com a esposa de um aluno que foi meu aluno lá na Legale também, né? E fez esse curso de FRS lá, né? E aí ela falou assim para mim, professor, o senhor não sabe, né? Ela sonhou que o senhor estava trabalhando lá na nossa empresa lá, ela disse que passou num corredor no sonho dela, e o senhor estava numa sala lá trabalhando. Eu falei, aí sim fomos surpreendidos novamente, hein? Pensou? Daqui a amanhã já não vou nem mais estar dando aula aí para vocês lá, porque o escritório dela, só o escritório, pessoal, tem mais de 300 funcionários. Nossa. O escritório contábil? É escritório contábil. Professor, só posso falar uma curiosidade? Vou escrever aqui, ó, IRCO. Opa, eu pode sei, falar. IRCO. Sabe qual a curiosidade sobre a IRCO? Que eu posso te contar? Foi meu primeiro emprego, trabalhei 12 anos. Então, essa você acho que tinha comentado. E mais, hein? A IRCO, pessoal, ela comprou... É verdade, ó, agora que eu lembrei. A IRCO comprou recentemente a Irashima. Né? A Irashima... Era uma parceria, pelo que eu entendi, né? Eu acho... Acho que foi uma sucessão, que a Irashima parece que o proprietário lá já é velho, parece que não tem sucessão, então meio que fizeram uma parceria para candidatar para comprar a carteira deles. Então, isso que eu entendi. Então, Solange, eu acredito que seja isso também, mas já pensando nessa digamos, sucessão,
porque o seu Irashima já está bem velho. Eu fui diretor lá na Irashima, trabalhei, já prestei bastante, dei treinamento lá várias vezes. E assim, tem o filho dele, né? Se não me engano é Marcos. Ele parece que ele está atuando lá, mas assim, não tem a mesma pegada que o seu Irashima. O seu Irashima é uma coisa impressionante. E outra coisa, quando a gente vê empresas, hoje, se você olhar o nome lá no site, vai estar escrito assim, ó, Irco Irashima. Né? Tá escrito Irco / Irashima. Por quê? Porque quando uma empresa compra outra, a que comprou tem um nome na frente. Tá certo? Se vocês olharem a Price, veja só, a Price não tá lá. Price então, PricewaterhouseCoopers, não é isso? Ou seja, a Price era uma empresa, a Coopers era outra, e a Libran, que era Coopers & Libran, era outra. Né? A KPMG, ó, KPMG. Cada um é o nome lá de um sócio que tinha uma empresa, que se juntaram, enfim. Aí você... E a IRCO, você sabe, professor? Oi? E a IRCO, você sabe? Não sei. Irineu e Coller. Ah, então, é a sigla do nome do dono? O Irineu foi o primeiro sócio, ele começou, aí juntou o Coller, que era o Carlos Coller, que era o proprietário, eu nem sei se ele é vivo ainda. Só que aí depois o Irineu saiu, porque ele tinha outros interesses, né? Mas o nome pegou muito, então eles mantiveram. Muito mas, legal. na verdade, hoje quem dirige a empresa é o Luque, né? O Eduardo Luque, que é o filho. Eu conheci o Eduardo, ele era mocinho, trabalhava lá. Hoje ele, na verdade, o Eduardo fez carreira na Price, ele era sócio da Price. E aí, quando o pai dele resolveu se aposentar, que era quem dirigia a IRCO, que era o seu Luque, aí parece que ele se desligou da Price e aí assumiu a IRCO. O legal... Ele que dirige hoje, o Eduardo Luque. O legal é porque assim, é um escritório bem grande, né? A gente tem lá na Legal, a gente tem alunos que trabalham lá. E assim, eu fico bem feliz, sabe? Porque a gente vê os alunos de graduação trabalhando numa empresa grande, uma empresa de grande porte, né? E acho que é bem legal, bem bacana, né? Então, imagina, daqui a amanhã a gente cria uma joint venture aí, todo mundo, começa a prestar serviços aí, faz aí umas parcerias, né? Coisa que eu não vejo muito na nossa área. Na nossa área contábil, a gente vê muita gente falando que vai fazer, que vai acontecer, mas é sempre individual, né? Dificilmente a gente vê fazer um pool de empresas para atender empresas grandes. Empresas, o escritório de contabilidade tem uma característica muito, digamos, de empresa familiar, né? Trabalhar em casa, esse tipo de coisa, né? Então, até eu estou pensando nisso, sair lá do escritório e vir trabalhar em casa aqui para reduzir custo aí por causa dessa pandemia, né? Eu acho que a grande vantagem de você trabalhar na área contábil e ter um escritório é justamente isso. É você fazer uma coisa para você mesmo. Só que a questão que eu vejo muito é que a pessoa abre o escritório e, antigamente, pelo menos, hoje já está tendo mudança, né? E se acomoda naquilo e não se atualiza. E aí ela acaba trazendo problemas, né, para a gestão. Porque se você deixa de fazer alguma coisa para porque você não se atualiza, em algum momento você pode ter problemas, né? Sim, mas, viu, Solange, eu vou falar para você uma coisa, que eu vejo isso com muita frequência, né? Seja nos treinamentos, enfim, nas aulas, seja na graduação ou na pós. Assim, é incrível, porque a gente tem, por exemplo, as normas, elas entraram em vigor aí em 2008, nós estamos em 2020 e muita gente não tem a mínima noção, né? E aí eu estou falando assim, claro, tem aquelas pessoas que estão começando agora, ou está mudando de área, por exemplo. Por exemplo, não dá para cobrar do César que ele conheça todas as normas, porque ele trabalhava numa outra área. Mesma coisa você, por exemplo, né? Agora, você pega aí, vou usar o Marcelo como exemplo. Ele está há 30 anos na contabilidade, tem escritório há 30 anos, ou seja, claro que não é o caso dele, mas ele pegou o escritório antes e depois das normas e ainda não sabe normas. A gente tem muita gente numa situação como essa, né? E não é só normas, né, professor? Não, claro. Não é só normas. É a questão de, digamos, de nova tecnologia, questão de legislação, né? O que a gente, infelizmente, eu vejo muito, né?
Por exemplo, ó, olha o que o Diogo está falando aqui, eu concordo com ele. Ó. Ninguém conhece direito de contabilidade. Contabilidade muda bastante. Eu via muito isso lá na Contimatic. Eu concordo com o Diogo. Eu não só dei treinamento lá na Contimatic, mas eu imagino eles que atendiam as pessoas lá, assim, com um tipo de dúvida e tal. E outra, a gente vê, por exemplo, nas graduações por aí, a gente vê muita gente, assim, muito professor fraco, professor desatualizado. Fraco no sentido de desatualizado, né? Ó, olha o que ele está falando aqui, o Diogo, e eu concordo, assina embaixo, Diogo, é isso mesmo. Ó, muitos donos de escritório erravam coisas básicas. Então, veja, quando a gente fala... Às vezes eu dou treinamento lá, pessoal, às vezes eu dou um treinamento, a pessoa fala assim, nossa, você é o cara, você sabe tudo. Não, não é que eu sei tudo, é que eu li só o que está na norma e consegui interpretar. E aí, quando você pega, por exemplo, como o Diogo está falando, um dono de escritório, uma pessoa que não sabe nem classificar um ativo, fica difícil. Por exemplo, não sabe diferenciar aqui uma propriedade para investimento de um imobilizado, por exemplo. Então, é complicado. Como é que eu registro um estoque? Como é que eu mensuro? Você entende? Então, assim, dependendo do tipo de serviço que você quer prestar ou do tipo de atividade que, digamos, que você quer fazer no seu dia a dia, você precisa ter essas bases, né? Ó, o Diogo está falando aqui, ó, que ele também não conhece muito também, só o básico do básico. Bom, aí, Diogo, fica a pergunta. Você já está desde o começo com a gente aí, né? Entrou, na verdade, acho que só uma semana depois. Primeira pergunta que eu faço. O que nós estamos falando aqui, está agregando para você? Está te ajudando? Se sim, perfeito, é esse o meu objetivo. Se não, então eu preciso rever a forma como eu estou fazendo, né? E o que ajuda muito a gente é essa discussão, essa troca de ideias, tá? Porque, por exemplo, às vezes você dá aula em determinados cursos que você fala, só fala, não tem discussão, não tem debate, não tem nada, e isso acaba não, digamos, engrandecendo, né, ou melhorando a aula, né? Enfim, e veja, ainda que você vai ter a sua empresa ou que você vai trabalhar em alguma outra empresa, você ter um curso de pós ou conhecer de normas faz diferença, tá? Por exemplo, eu fiquei muito feliz que eu falei com o Rafael essa semana e ele falou para mim que já está trabalhando. O Rafa não entrou ainda hoje aí, mas ele falou, professor, já estou trabalhando. E ele falou, e mais, hein? O dono do meu escritório lá conhece você. E ele conhece... ele falou, ele já foi seu aluno, dono do escritório, os 2 sócios já foram seus alunos. Legal. Ele falou, e a minha chefe vai querer fazer a pós com você aí quando começar. Até por isso, Solange, que eu comentei com você da pós, né? Ele falou que a chefe dele lá no escritório vai querer fazer a pós com a gente aqui. Então, isso é muito legal. Mas a gente precisa evoluir em todos os sentidos. E mais, pessoal, o que a gente precisa... Puxa, eu sempre falo isso, mas parece que tem os alunos de graduação acabam não absorvendo muito. A gente precisa entender o conceito das coisas, né? E não simplesmente ficar... Memorizando, né? Ficar só pensando no débito e crédito, pessoal. Né? Claro que o débito e crédito é importante, é fundamental, mas como é que eu posso fazer o débito e crédito se eu não sei como debitar ou como creditar? Né? E, ó, o Diogo estava, estou relembrando muitas coisas, e às vezes você fala e abre a mente, fica mais fácil de absorver. Bom, que bom, fico feliz, né? Porque todo dia antes da aula eu oro por vocês, para Deus dar o dom do entendimento a vocês, tá? Lembre-se disso. Por isso que vocês conseguem absorver, né? Isso é o mais importante. Porque senão, se vocês não conseguirem absorver, como o Diogo está falando, pessoal, não tem muito sentido, a gente não consegue avançar, né? A gente precisa então entender. Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, ó, voltando no slide aqui, quando a gente fala, ó, mensuração e reconhecimento aqui, por exemplo, eu preciso saber o que é uma coisa e o que é outra. Eu preciso saber como é que eu vou considerar o custo dessa transação. Como é que eu vou, por exemplo, ó, essa daqui é uma coisa que nós discutimos na semana passada, esse terceiro tópico aqui, né? Que assim, que é importante, veja, a norma está deixando bem claro, ó, os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, remuneração de profissional, como a gente falou, corretor, consultor, impostos de transferência, então você tem TBI, você tem lá aqueles impostos da prefeitura, cartório e outros custos de transação. Então, quando eu vou classificar uma propriedade para investimento, eu preciso saber essas coisas. Porque assim, eu sempre recebo e-mail, a pessoa fala, puxa, eu tenho determinado gasto, como é que eu faço isso? É despesa ou incluo no bem? Percebe? Então, isso é importante a gente saber, que a gente tem que incluir no custo de aquisição. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença, tá? Bom, continuando, ó. Então, ó, o custo de uma propriedade para investimento não é aumentado por... Então, vamos lá.
Quando eu tenho custo, pessoal, então, isso aqui ele vai complementar um pouquinho aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Que era a questão do custo que você tem até o momento que o bem está pronto e o posterior, né? Então, esse item aqui, essa parte aqui, ele vai, então, complementar, né? Vamos lá, ó. Ele fala assim, o custo de uma propriedade não é aumentado por custo de início das atividades, no caso de uma startup, por exemplo, a não ser que sejam necessários para trazer a propriedade à condição necessária para que seja capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. Então, imagine o seguinte, você tem seus custos iniciais no sentido de ter que contratar funcionário, às vezes você vai pagar um consultor para fazer um plano de negócios, né? Você vai contratar um arquiteto para montar lá, digamos, o seu, como se diz, o seu espaço para locação, enfim. Todos esses gastos aí, pessoal, se o seu bem está pronto, é como o Diogo tinha comentado, isso melhora o visual, melhora o valor, digamos, de mercado, mas não necessariamente ele é custo de aquisição. Ele não deveria ser considerado como custo de aquisição, tá? Depois, este item aqui, a gente também tem muita gente que quer incorporar o custo do bem, ó. Perdas operacionais incorridas antes da propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Que fica fácil você pensar num hotel, né? Por exemplo, imagina que você tem lá um hotel, você tem 100 quartos, 100 leitos, só que você começou agora e você não conseguiu ainda atingir a capacidade total. E dificilmente você pega um hotel que está 100% sempre lotado, né? Bom, então imagina, você tem lá 100 leitos, 100 quartos, digamos assim, e você alugou 20, porque você está começando agora. Do ponto de vista, digamos, financeiro, esses 80 que eu não estou, digamos, alugando, eles geram custo para mim, certo? Por quê? Porque eu tenho gasto com manutenção, enfim, mas eu não estou gerando receita. Então, o que eu não posso fazer? Eu não posso pegar o gasto desses 80 apartamentos que eu ainda não aluguei e simplesmente incorporar o custo do bem. Isso não pode ser feito. Eu posso até fazer isso do ponto de vista financeiro, lá no meu plano de negócio, falar assim, então, ó, aqui no meu plano de negócio tem isso aqui, então o custo dessas unidades que vão demorar para ser alocadas, eu vou colocar aqui, vou agregar ao bem. Não deveria, tá? Não deveria, mas a gente sabe que tem gente que faz isso. Mas contabilmente, não é só não deveria, não pode ser feito dessa maneira, tá? Tudo bem? Dúvidas? Bom, outra coisa, ó, quantidades anormais de material, mão de obra e outros recursos consumidos incorrido na construção ou desenvolvimento da propriedade. Bom, quem trabalha na área, digamos, da engenharia, né, digamos, de construção, embora a Solange é da engenharia, mas acho que não é um pouco, não é nesse caso, né? Lá não é construção civil, né? Não é de TI, né? Não, lá é engenharia, sim, mas é gerenciamento, administração e planejamento financeiro de obras, mas a gente não tem, não é construtor. Então, mas da obra, não é isso? De obras de construção civil, não é isso? Sim. Muito bem. Olha só, pessoal. Então, por que eu, uma construtora de grande porte, por exemplo, contrataria a empresa da Solange para administrar a minha obra? Bom, justamente por conta desse item que a gente tem aqui. A gente sabe que, em média, no Brasil, pelo menos 30% do custo da obra é desperdício. Tá? Se eu estiver falando errado, me corrija, Solange, porque você trabalha na área aí, né? Eu já vi várias... Eu já ouvi falar, eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar lá internamente. Eu já ouvi... Eu participo. Eu já ouvi várias reportagens sobre isso, li várias coisas sobre isso, que no Brasil, em média, o custo de uma obra, 30% do custo é desperdício. Tá? Por exemplo, você pega lá os tapumes que você tem, tá? Então é muito comum você ver isso aí na rua. Você pega lá aquele tapume que tampa a obra, aquelas madeiras, né? Aqueles aglomerados, o cara coloca. Quando acaba a obra, tem muita gente que pega aquilo e joga fora. Quando que, na verdade, a pessoa poderia tirar aquilo e colocar em outra obra. Então, se você vê construtoras de ponta, elas controlam esses custos, né? Agora, esse tipo de desperdício eu não posso simplesmente pegar e colocar ou incluir no meu custo da minha propriedade para investimento.
Assim, não, eu tive essa perda aqui, tive esse gasto a mais, né? E aí, se for um gasto a mais que não está planejado, seria em tese uma perda. Então, eu vou pegar essa perda e vou incluir no custo de aquisição ou no custo de construção dessa propriedade para investimento. Isso não deveria e não poderia ser feito, tá? Por quê? Porque senão você está colocando alguma coisa que não foi incorrida, ou seja, não foi incorrida para a construção ou preparação daquele bem, tá certo? Ó, então, quantidade anormal de material, mão de obra e outros recursos consumidos na construção ou desenvolvimento da propriedade. Lembrando que são quantidades anormais. E quando se trata de anormal, nós temos que lembrar do conceito de custos do professor Eliseu Martins. Ele diz assim, perda é o consumo anormal ou involuntário, né, de bens. Então, nesse caso aqui, se a quantidade de material, mão de obra, enfim, desses recursos for anormal, então nós estamos falando de perda. E o nome já diz, é perda. Eu não posso incluir no meu custo de aquisição. Tá bom, pessoal? Bom, olha o que ele diz. Ó. Então, se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, então isso aqui é importante, tá? Isso também vai ter lá no imobilizado, isso também tem no ativo intangível, enfim. Basicamente, todos falam isso aqui. Ó. Se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, o seu custo é o equivalente ao valor à vista. A diferença entre esta quantia, ou seja, o valor que você vai pagar e os pagamentos é reconhecida como despesa financeira durante o período de crédito. Só ver uma coisa aqui. Bom, aqui nós temos um detalhe, pessoal. Ele está falando o seguinte, vamos supor que você pegou aqui uma propriedade para investimento e você financiou. Então, sei lá, o valor é 500 mil, você fez aí em 10 anos para pagar, e você vai ter juros nesses 10 anos, tá certo? A questão é, qual o valor que eu vou reconhecer? Os juros, porque assim, você fala assim, ó, 500 mil, e na data do contrato, o valor com juros seria, sei lá, 700 mil, 200 mil é juros. Estou chutando aqui os números, tá? Então, veja, qual o valor que eu devo reconhecer na minha contabilidade? 500 ou 700? Veja, o valor, se eu pagasse lá em dinheiro na hora, seria 500 mil, mas eu fiz financiado e tenho juros de 200. Então, o final do meu financiamento é 200. Qual o valor? Ó, o Diogo está falando aqui que é 500. Né? Quem mais? 500. 500? 500. Bom, o próprio está claro ali no slide que é o valor à vista. Tem que reconhecer como 500. Tá certo. Agora, e os juros ao longo do tempo? O que eu vou fazendo? Eu vou reconhecendo como despesa financeira. Pessoal, independentemente da contabilização aqui, o que nós temos? Eu debito imobilizado 500, tá? Desculpa, propriedade para investimento 500 e credito financiamento 500, certo? Agora, eu tenho 200 de juros. Eu posso fazer o seguinte registro contábil. Debito propriedade para investimento 500, porque é sempre o valor à vista, e credito 700 no meu financiamento. E coloco uma conta redutora de 200. O líquido vai ser quanto? 500 no meu ativo e 500 no meu passivo. Percebe? Independentemente se eu coloco conta redutora ou não, o meu valor lá vai ser o valor à vista. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, nós temos um CPC aqui, que é o CPC 20. Tá? O CPC 20, ele fala de custos de empréstimos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa norma. Já ouviram falar? Não? Nós vamos falar dela aí, provavelmente, acho que no segundo semestre. Bom, custo de construção, né? Custo de empréstimos, na verdade, ele fala o seguinte. Embora o CPC aqui não esteja falando, mas vale, tá? Vale para imobilizado e vale aqui para propriedade para investimento também. Então, veja, enquanto você tem um financiamento, vamos imaginar que você está construindo essa propriedade para investimento. Eu não comprei. O exemplo que ele dá aqui no slide é quando você compra, tá? Mas vamos supor que eu estou construindo essa propriedade para investimento. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um financiamento específico para esta obra. Claro que quando a gente for falar do CPC 20, vocês vão ver que tem um monte de detalhes, tá? Mas a grosso modo aqui. Então, eu comprei, veja, o valor da propriedade para investimento, eu financiei, estou pagando um financiamento, mas eu estou construindo. Eu não comprei pronto, eu estou construindo. Essa propriedade para investimento vai ficar pronta acima do período de 1 ano, ou seja, vai demorar mais de 1 ano para ficar pronta. Tá vendo? São condições. Então, vai levar mais de 1 ano para ficar pronta. O financiamento é específico e identificável com essa propriedade para investimento.
Então vamos supor que esses 500 que eu peguei de juros, esses 500 que eu peguei emprestado, e esses 200 que eu vou ter que pagar de juros, se esses 500 ele for 100% para a obra, essa despesa financeira, pelo CPC 20, eu posso incluir no custo da obra. Entenderam? Então, durante o período de construção, até a obra ficar pronta, essa despesa financeira também é incorporada ao ativo, né? Aí ele contradiz um pouquinho o que nós estamos falando aqui, ó, porque, ó, se o pagamento de uma propriedade para investimento for a prazo, então o seu custo é equivalente ao valor à vista. A diferença entre a quantia que você pagou, que seria o valor à vista, e o que você vai pagar a prazo, então é despesa financeira durante o período do crédito. Perfeito. Só que assim, se é um financiamento específico, e se eu quiser usar os atributos lá do CPC 20, porque a norma diz que você tem que usar, tá? O que a Receita Federal diz? Você pode usar. Então, eu, Receita Federal, aqui no Brasil, digo assim, ó, se você quiser usar, eu aceito. Se você quiser lançar como despesa, eu, Receita Federal, aceito. Então, esse é o aspecto fiscal. O aspecto societário é, você precisa, digamos, incorporar essa despesa financeira ao custo de elaboração, preparação, construção e desenvolvimento desse ativo. Tudo bem? Esse CPC, pessoal, ele vale para propriedade para investimento, vale para estoque também vale para estoque, vale para... falei imobilizado, né? Então, imobilizado, estoque, propriedade para investimento, intangível, enfim. Qualquer um que você tenha, que vai demorar mais de um ano, nós vamos ver depois as características, e esse financiamento é identificável, essa despesa financeira você pode incorporar ao custo do ativo. Tudo bem? Isso aí a gente vai ver esse CPC. A última vez que eu falei isso aí para uma turma aí, o pessoal achou muito difícil. Eu acho relativamente fácil, mas o pessoal reclamou um pouquinho, falou que era difícil. Mas vamos lá. Bom, então aqui, olha aqui, Marcelo, aquilo que a gente tinha falado na semana passada, né? Então lá, a gente tem que usar aqui propriedade para investimento, a mensuração, a realização desse propriedade para investimento. A gente usa valor justo ou deprecia? Como é que a gente faz? O que você tinha falado semana passada? E aí eu vou pedir para você fazer o comentário que você tinha feito, mas assim, qual que é a base que você teve para identificar? Você já ouviu falar, leu? Você entendeu a pergunta ou não? Oi? Não, repete, por favor. Não, por exemplo, eu comprei minha propriedade para investimento. Vamos lá, o imobilizado. Eu comprei e tenho que depreciar, certo? Certo. E a propriedade para investimento? O que eu faço com ela? Você tem que lançar ela no investimentos, né? Sim, lanço no investimento. Mas assim, eu deprecio a propriedade para investimento, uso o valor justo, não faço nenhum nem outro, o que eu faço? E aí eu estou perguntando para o Marcelo, mas qualquer um pode responder, pessoal. Amortiza. Amortizo? Eu não sei. Para investimento não deprecia, não. Não deprecia? Aí se for depende, né? Eu respondi depende. Eu vou explicar o porquê, mas eu queria saber a sua base. Por que você disse que não deprecia? De onde você tirou isso? Porque a gente associa a depreciação com o imobilizado, né? Mas Ou aí... então ocorre a desvalorização, né? Dependendo do... Então, mas vejam que é que assim, a gente precisa entender bem o conceito de depreciação, tá? É importante a gente entender, eu acho que até a gente já discutiu isso em sala lá, se eu não me engano, mas quando a gente for falar de imobilizado, nós vamos voltar a falar nisso. Então, primeiro, é importante a gente entender que seja depreciação, amortização ou exaustão, isso não está necessariamente ligado a, como, assim, a perda, porque o bem perde valor e tal, né? Bom, nós temos, basicamente, duas características para a gente poder pegar aqui essa propriedade para investimento. Veja aqui, então, a política contábil que a gente vai usar, ele fala aqui, ó. Então, a entidade deve escolher como sua política contábil, ó, ou o método do valor justo ou o método do custo. Percebeu? Nós temos as duas situações, ó, e deve aplicar essa política em todas as suas propriedades para investimento. Bom, qual que é a diferença? Aí depois vocês vão ver que, se eu não estou enganado ali, a norma vai dizer que o CPC, assim, ele não fala, mas via de regra, e aí cai no que o Marcelo falou, em geral, as empresas que utilizam, têm propriedade para investimento, utilizam valor justo, né? Não faz a depreciação, tá?
Bom, só que tem um detalhe, né? Assim, veja, qual seria o ideal? Vou falar o meu ponto de vista. E aí eu vou explicar a diferença dos dois métodos. Na minha opinião, uma propriedade para investimento, o mais aconselhável é que fosse valor justo e não depreciação, método do custo. Quando fala método do custo é que a gente faz a depreciação. É como se fosse imobilizado. O imobilizado é método do custo, tá? Por que a gente deveria usar valor justo? Pelo seguinte, porque trata-se de um investimento. E o investimento aumentou ou diminuiu, né? Veja, o valor ele vai subindo ou descendo, então pelo valor justo você vai reconhecendo esse ganho ou essa perda. Isso não é tributado, certo? Então se for uma receita você não vai tributar, se for uma despesa você não vai deduzir, certo? Então você tem essa diferença aí, tá? Agora, se for uma propriedade para investimento e você usar o método do custo, então a depreciação é dedutível. Percebeu, Marcelo? Então, muitas empresas talvez prefiram fazer até pelo método do custo, porque você vai ter uma depreciação que é dedutível. Você tem um bem que você está alugando, o fisco ele não entende necessariamente essa coisa de propriedade para investimento, para ele trata-se de um imobilizado, né? E você então vai fazer a depreciação. E aí essa depreciação é aceita pelo fisco. Então, do ponto de vista, digamos, fiscal ou tributário, talvez fazer a depreciação seja melhor, porque se tiver um lucro real, você vai abater do seu imposto, né? Da base de cálculo do seu imposto. Agora, pensando do ponto de vista societário, do ponto de vista da geração da informação, eu acho melhor lançar como usando o valor justo. Por quê? Pessoal, trata-se de um investimento. Você tem lá uma propriedade, embora seja uma propriedade física, que você está falando de um terreno ou de uma edificação, o objetivo é investimento. E o investimento, ele sobe ou desce. É como se você estivesse investindo em ações. Tá? É como se você estivesse investindo num fundo, né? Num fundo de investimentos aí. Pessoal, não sei se vocês viram aí esses dias, esses últimos tempos aí, teve o maior, maior fluxo de investimento para poupança dos últimos não sei quanto tempo aí, desde a época da pandemia. O que as pessoas estão fazendo? Eu vi um empresário, inclusive, dando uma entrevista essa semana, ele falou, meu dinheiro estava investido num fundo X que rende muito mais que a poupança, tá? Eu prefiro, ele falou, eu tirei tudo e coloquei na poupança. Né? Aí o repórter perguntou, mas por que você fez isso? O outro não rendia mais? Falou, sim, rendia mais, só que assim, pelo menos o meu patrimônio está garantido. Ou seja, depois que passa a pandemia, então a gente efetivamente volta em outros investimentos, mas nesse momento, pelo menos está garantindo o meu patrimônio, né? Então o Diogo está perguntando aqui como que se contabiliza, né, pelo valor justo. Então eu vou explicar, Diogo, vou explicar como é que funciona. Bom, então assim, voltando, então, tá claro, pessoal? Então, a norma diz que eu posso escolher o valor justo ou posso escolher propriedade para investimento, tá? Desculpa, ou valor justo ou método do custo. Então, eu vou explicar, Diogo, como é que são esses dois métodos, e aí eu vou te falar como é a contabilização. Até aí, dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver se ele fala aqui, ó. Então, aqui ele vai falar, ó, este pronunciamento técnico exige que todas as entidades mensurem o valor justo da propriedade para investimento para a finalidade de mensuração, se ela utilizar o método valor justo, ou de divulgação, se usar o método do custo, tá? Então, ó, exige que todas mensurem o valor justo para a propriedade para investimento, né? Se você usar o valor justo, ou para divulgação. Então, qual que é a diferença desses dois itens aqui, tá? Então, veja, primeiro, quando você fala em termos nós temos, ó, divulgação e demonstração. A demonstração é o que vai lá no seu DRE, no seu balanço, é o que você vai contabilizar. Divulgação é o que você vai colocar na nota explicativa. Tá? Então, essa é a diferença. Demonstração vai nas demonstrações. Divulgação você coloca na nota explicativa. Então, o que ele está dizendo? Olha, então, se você utilizar, se você tiver um bem para uma propriedade para investimento e usar valor justo, então, seja para divulgação ou mensuração, para divulgação ou demonstração, valor justo. Se você usar o método do custo, então, para divulgação, ou seja, na nota explicativa, você teria que apurar o valor justo. Não sei se ficou claro, pessoal. Complexo. Oi? Explique de novo, professor.
Então vamos lá, eu vou explicar lendo aqui o slide, fica um pouquinho mais fácil. Ó, então ele diz, esse pronunciamento exige. Então se ele exige, nós temos que fazer. Que todas as entidades mensurem. Primeiro, deixa eu só ver o próximo slide aqui, se ele complementa. Tá? Ó, exigem que todas as entidades mensurem o valor justo de propriedades para investimentos para a finalidade de mensuração, se a entidade usar o método do valor justo. Então, primeiro ponto, a entidade usa o método do valor justo, ou seja, todos os meus ativos, a minha propriedade para investimento, eu uso o método do valor justo. Então, eu preciso mensurar o valor justo para colocar na minha demonstração. E preciso mensurar o valor justo para divulgar. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu explicar o que é o método do valor justo, até porque o Diogo perguntou ali, e como contabiliza isso. Vocês sabem como é que funciona, não? Não. Bom, não, a Glaucia está falando que não. Funciona assim, ó. Vamos lá, eu comprei uma propriedade para investimento no valor de 1 milhão. Então, debitei propriedade, vamos imaginar que eu paguei à vista, tá? Debitei 1 milhão lá no meu propriedade para investimento. Imagina que é um prédio de escritórios que eu vou alugar, 1 milhão. E paguei à vista. Eu fiz sei lá, um financiamento, peguei o dinheiro do banco, enfim. O crédito, em tese, não interessa, tá? Lancei como propriedade para investimento 1 milhão. E a minha política contábil é apurar pelo valor justo. Então, o que significa isso? Então, vamos lá, Diogo. O que significa? Na aquisição, debitei propriedade para investimento, creditei banco, tá? Paguei à vista. Tranquilo, certo? Muito bem. Quando chega no meu fechamento, ou na data do meu report, o certo seria fazer isso mês a mês, mas às vezes fazer isso mês a mês fica muito caro, tá? Mas seria o ideal, porque aí é pela competência, né? Então, ainda que não seja mês a mês, que você faça de tempos em tempos, mas pelo menos na data do seu report, isso tem que ser feito, no mínimo, no mínimo. Bom, então quando chega lá, eu paguei 1 milhão, tá? Chegou lá, vamos supor, eu vou fazer vou apurar o meu balanço no final do ano e vamos imaginar que eu vou fazer uma vez por ano. Então, quando chegou lá em dezembro, vamos supor que eu comprei em janeiro, chegou em dezembro, uso o método do valor justo, eu vou lá e vou ver no mercado quanto vale, ou seja, qual o valor justo daquela propriedade. Então, eu paguei 1 milhão, meu custo de aquisição foi 1 milhão. Mas assim, primeiro, lembra que a gente discutiu o valor justo na aula passada? A empresa está disposta a pagar, o outro está disposto a comprar, né? A gente falou a questão dos carros, né? Tem que ser uma operação não obrigatória, tem que ser conhecedor do mercado, todos esses detalhes. Então, vamos supor que eu paguei 1 milhão de reais e se eu fosse vender essa propriedade lá no final do ano, tirando os impostos que eu tenho que pagar, tirando a comissão digamos, do corretor, então sobraria para mim 1 milhão e 200. Vamos supor que eu venderia, sei lá, por 1.400, 200 é para pagar todas as taxas, impostos, me sobraria na mão 1 milhão e 200. Então veja, o meu valor de mercado ele poderia ser 1 milhão e 400, mas o meu valor justo seria 1 milhão e 200. Estão acompanhando o raciocínio? Custo de aquisição, 1 milhão. No final do ano, chamei lá um corretor, uma pessoa especializada e falou, se você fosse vender isso aqui hoje, você venderia por 1.400. Esse é o valor de mercado. Só que eu tenho que tirar a comissão do corretor, tenho que tirar os impostos lá, enfim, gastos para poder reformar o imóvel, me sobraria 1 milhão e 200. Então, 1 milhão e 200 é o meu valor justo. Tá claro? Perfeito. Então, veja aqui, apurei o valor justo da minha propriedade para investimento. Como é que eu contabilizo isso, Diogo? Vou debitar lá na minha propriedade para investimento, eu crio uma conta, e aí vamos pegar o próprio conceito da Receita Federal, eu crio uma subconta, porque se eu lançar na mesma conta, a Receita vai tributar você, certo? Não só o aspecto fiscal, mas é importante a gente ter o aspecto de controle. Então eu coloco isso numa subconta, chamada lá, ajuste de valor justo da propriedade para investimento. Eu posso fazer isso por digamos, conta por ativo, eu posso fazer uma conta só, desde que você tenha um controle à parte, tá? Então, veja que o meu valor de custo de 1 milhão passou para 1.200. Então, eu debito lá uma conta, ajuste a valor justo de propriedade para investimento lá no meu ativo, e eu tive um ganho. Eu coloco lá como, nesse caso, pessoal, vou ser bem sincero, eu colocaria lá como outras receitas operacionais.
né? Eu fico um pouco na dúvida se é uma receita financeira, mas no fundo não é exatamente uma receita financeira. Colocaria como outras receitas operacionais. Entendeu, Diogo? Debito uma conta específica lá no meu... Isso vale para imobilizado? Não, imobilizado não. Vale para intangível. Intangível, se tiver valor justo, em alguns dos casos, é que intangível basicamente é custo também. É mais propriedade para investimento. Debito, propriedade para investimento, uma conta lá de valor justo e credito outros resultados operacionais. Tá claro, pessoal? Tá claro, Diogo? Legal. Agora vamos pegar o outro ano. Você foi fechar o outro ano. Meu, deu uma... desvalorizou. Oi, diga. Mas isso tem que ser feito no final do ano, independente se tiver interesse de vender ou não? Tem que levantar o valor do... Precisa, Marcelo. Ah, é? Precisa. Olha, então, mas veja o que diz a norma aqui, ó. Veja o que diz o CPC. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala, ó, este pronunciamento exige, tá certo? E quando que você vai fazer isso? A cada, assim, o ideal é você, por competência, fazer todo mês, certo? Todo mês. Mas o que acontece? Às vezes é difícil e às vezes você tem custo para isso. Lembra que a gente tem que pensar na relação custo-benefício. Então, você pode ter custo com isso. Então, pelo menos, aí esse é o entendimento meu, tá? Pelo menos na data do seu balanço. Tem que ser feito. Agora, como é que você vai fazer isso? Vamos lá. Eu já sei, a pergunta do Marcelo é, pô, eu tenho um cliente que tem isso daí, né? Na verdade, o Marcelo está pensando nas propriedades dele ali, né? Mas eu tenho lá os meus clientes, eles têm essa propriedade para investimento, né, Marcelo? E aí, como é que eu faço? Eu vou falar para o cliente que ele tem que fazer, o cara não vai fazer, certo? Às vezes isso quando ele informa que tem, né? Exato. Para saber que ele tem daqui a 3, 4 anos depois. Exatamente. Essa é a primeira dificuldade, ele informar que tem o bem. Mas vamos imaginar que você sabe que ele tem, que ele aluga, é propriedade para investimento. Às vezes, vale mais a pena você pode fazer uma estimativa, você não precisa contratar um especialista para isso, tá? Bom, como é que eu vou medir esse valor justo? Lembra que se vocês olharem o conceito do valor justo lá no início dos slides, ele sempre fala na data da mensuração, né? Então, vamos lá. O que quer dizer essa data da mensuração? Então, vamos supor que você vai fechar seu balanço em 31 de dezembro. Aí você vai pegar lá em final de dezembro, você vai pegar, sei lá, dia 25 de dezembro, sei lá, um pouco no mês de dezembro. O que você faz? Você entra lá numa revista especializada, você entra aí num site especializado, que a gente tem isso. Então, por exemplo, que região que você mora, Marcelo? Eu? Guarulhos. Guarulhos. Então, vamos lá. Guarulhos é uma cidade bastante grande, tá certo? Então, vamos para, eu moro, sei lá, na zona norte de Guarulhos, eu moro no bairro A, ou B ou C. Se você for pesquisar, provavelmente você vai ter determinadas publicações, corretor, ou site, às vezes de sindicato, que ele vai falar, ó, o valor do metro quadrado naquela região é X. Ah, sim. Certo? Então, veja, ali, vamos supor, você tem um imóvel que ele tem 100 metros. E como é que eu sei a metragem? Você vai olhar no IPTU, isso você consegue saber. Percebe? Num caso desse, eu não preciso fazer uma mensuração de valor justo, claro, contratando um terceiro. Só vou fazer isso, contratar. Imagina, eu sou a Petrobras, eu tenho milhares de propriedades, sou o governo federal, sabe? Sou uma empresa que tem muitas propriedades. Aí você contrataria uma empresa para fazer. Fora isso, você tem um cliente que ele tem um imóvel, tem uma sala. Então, quanto custa uma sala para comprar aqui no centro do Taboão da Serra? Meu, entra aí nesses sites de compra e venda de imóveis, muitas vezes, bateu 15 minutos de busca, você já tem uma ideia. Percebeu? Imprime aquilo, deixa aquilo como memória de cálculo. Só que assim, ali você teria o valor de mercado, em tese. Aí, certo, quanto sobraria para você? Olha, então, a média de preço aqui, sei lá, uma sala de 20 metros quadrados, sei lá, custa 500 mil. Bom, esse seria o valor de mercado. Agora, se eu vender essa sala de 500 mil, eu vou ter que pagar o corretor, vou ter que pagar imposto, vou ter que pagar o quê? Né? Pagar PIS, COFINS, sei lá. Então, veja, você teria que tirar esses valores e esse seria o seu valor justo. Entendeu? Eu entendo. Talvez a sua pergunta é porque talvez você tenha clientes que tenham essa situação e o cara, às vezes, não quer fazer. E aí você pergunta, pô, eu tenho que fazer? Sim, tem que fazer. Aí você fala, e se eu não conseguir fazer? Em última análise, você não consegue fazer.
Bom, aí, pessoal, né? Como é que a gente faria, Marcelo? Você não consegue medir o valor justo. Você não tem como. E também tem um outro detalhe, tá, pessoal? Estou usando o Marcelo como exemplo, porque ele tem escritório e ele tem cliente que possa ter isso daí. Eu também. Se um cliente meu tiver, eu chegar para ele e falar assim, olha, você precisa, então, medir o seu valor justo. Vai falar, qual a finalidade disso? Não, é contábil. Ah, eu não vou fazer. Tá bom. Então, você não vai perder tempo usando o critério do método do valor justo. Você usa qual método? Nesse caso, qual seria o método? Eu não tenho ideia, porque eu não tenho isso aí nos clientes, né? Não, então, mas aí você usaria o método do custo. Entendeu? Ó, vou voltar aqui no slide, ó. Então, ó, esse pronunciamento, então, vou voltar um slide aqui. Ele fala assim, ó. Então, a entidade deve escolher como política contábil o método do valor justo ou o método do custo. Então, vamos só reforçar. Eu expliquei o método do custo. Você comprou o valor, você comprou o bem, custo. Aí, desculpa, o método do valor justo. Quando chegar na época do fechamento, eu vou apurar o valor justo. O valor justo, ele pode aumentar ou pode diminuir. Neste primeiro exemplo, eu falei para vocês, paguei 1 milhão, tem um valor justo de 200, tá? Veja, valor justo. Então, eu tenho que fazer um ajuste para cima de 200. Vocês concordam? Tá. Certo. No outro ano, você vai fazer de novo esse procedimento. Em vez de 1.200, caiu muito o valor, né? Construíram lá uma penitenciária, construíram, um aterro sanitário, enfim, desculpa, é uma região muito perigosa, alguma coisa que faça com que aquele item perca valor. Então, em vez de, se você fosse vender esse bem hoje, você não venderia mais por 1.200 como no ano passado, você venderia por 800. Percebeu? Ó, em vez de 1.200, ele caiu para 800. O que eu faço? Eu vou lá no valor justo e vou diminuir aquele valor justo e vou reconhecer uma perda. Então, eu tenho registrado 200 de ganho lá, não tenho? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou registrar 400 de perda, de perda. Eu vou ter que diminuir o valor do bem, porque ele não é mais 1 milhão, ele agora é 800. Então, o valor justo, ele tem essa característica de aumentar ou diminuir. Lembrando que, do ponto de vista fiscal, esse aumento ou diminuição não é tributável e nem dedutível. Tá claro isso? Tranquilo? Sim. Agora, Marcelo, você tem lá o seu cliente que tem uma propriedade para investimento. Você sabe que tem, pergunta para ele, fala, não sei, se vira aí. Então, aí, pessoal, nós vamos usar aqui o método do custo. Método do custo. O método do custo é como se nós utilizássemos ou considerássemos aquele bem como imobilizado. Ou seja, o método do custo é, paguei 1 milhão, em vez de usar o valor justo, eu deprecio. Define a vida útil e deprecia. E aí é como você dá o mesmo tratamento como se fosse imobilizado, embora esteja registrado em propriedade para investimento. Entendeu a diferença? Se você consegue... Oi? É o que geralmente muitas empresas fazem, né? Exato. Por quê? Porque às vezes o tempo que o cara vai pegar, que o cara vai efetivamente identificar o custo e ir atrás, o cara não quer ter esse trabalho. Entendeu? Veja, a norma, olha só. Mas de qualquer maneira... Mas aí, pode falar. Professor, mas aí depois quando for vender, ele não vai ter um ganho de capital? Depreciando? Vai ter um ganho de capital. É a mesma coisa de reconhecer como receita. Como valor justo, você diz, né? Isso. Porque, veja só, o valor justo ele vai aumentar ou diminuir, entendeu? Então, aquilo que você, em tese, se o seu cálculo de valor justo está correto, né? Imagina, então, aumentou. Vamos pegar o primeiro exemplo. Ele passou de 1 milhão para 1 milhão e 200. Em tese, qual vai ser seu ganho? 200. Certo? E aí, na época lá, você tributa por 200. E aí é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que eu preciso ver como que o governo considera isso. Pelo seguinte, tá? Porque, embora você esteja usando o método do valor justo, a Receita diz, no momento da venda, esse valor justo, seja para cima ou para baixo, você pode reconhecer. E aí sim você apura o ganho ou a perda. Entendeu? Nesse caso, você vai apurar o ganho ou a perda. Se você usar o método do custo, como você está falando, e até o Diogo está escrevendo aqui, né? Vou comentar. Você vai ter que depreciar, imagina, em algum momento o valor vai cair bastante e o seu ganho de capital vai ser muito maior.
Então. Entendeu? Então, em tese, não vale a pena. Mas olha o que o Diogo está falando aqui. Ele fala assim, ó, eu acho mais fácil depreciar e depois a venda ser pelo valor justo de qualquer forma. O controle fica mais fácil. Então, Diogo, mas é assim, se você usa o método do custo, na hora da venda, você vai ter que pegar o valor contábil e apurar o ganho. Não dá para eu usar o método do custo para fazer... Não pode voltar de custo para um é justo. outro. Exato, ou é um é outro. Entendeu? Lógico que o controle no critério, pensando em nós como terceiros, tá? Eu como terceiro estou controlando um bem de um cliente, ele não me fala o que é mais fácil eu fazer a depreciação. Lógico, o controle é muito mais fácil. Mas ele pode ter uma tributação maior. Entendeu? Ou seja, o tributo dele pode ser, digamos, maior do que se ele tivesse pelo valor justo. Entendeu? Então, isso vai fazer diferença. E aí, assim, como é que a gente vai saber isso? Precisa fazer um levantamento. Sabe por quê, pessoal? Eu já tive algumas consultas aqui de um cliente outro dia. Esse cliente é um escritório de contabilidade, né? Tem clientes grandes e ele me fez uma pergunta desse tipo, por exemplo. E aí, envolvia imobilizado, né? Envolvia imóveis. E a gente tem que lembrar que na Receita Federal, para imóveis, a gente tem algumas características, tá? Vou dar só um exemplo dessa consulta que ele fez. Por exemplo, se eu estou no lucro real, eu tenho uma forma de tributar. Se eu estou no lucro, e eu estou falando do aspecto fiscal, né? Se eu estou no lucro presumido, tem situações que eu posso tributar de forma diferente. Entendeu? Porque o fisco permite isso. Então veja esse caso que ele estava falando, né? A consulta que esse cliente me fez. E aí eu vou falar os números reais para vocês. Ele tinha lá no ativo imobilizado, era uma empresa do lucro presumido, um imóvel por R$300 mil, tá? Número real. E esse imóvel, ele estava valendo já, ele ia incorporar, eles iam fazer participação em outra empresa, e esse imóvel ia entrar pelo valor de R$10 milhões. Percebe? O imóvel estava registrado por 300 mil e ia entrar por 10 milhões. Ele perguntou se teria que pagar imposto, enfim. Veja, aí você vai fazer a pesquisa, embora você tenha um imóvel de 300 e integraliza a capital de 10 milhões, dá a impressão que você tem 9 milhões e 700 de ganho aí, não é isso? Mas a Receita Federal não entende necessariamente dessa forma. Ela fala que você pode integralizar por um valor maior, pegando o valor do bem e tal, enfim. Percebe? Tem um monte de detalhezinhos. Mas assim, do ponto de vista de normas, o ideal é fazer valor justo. Primeiro ponto. Segundo, do ponto de vista, digamos, de ordem prática, se você não tem controle, o seu cliente não tem controle, você não consegue mensurar, o mais fácil para nós é como o Diogo está falando, deprecio. Bom, no momento da venda, eu não posso mudar de critério, tá, Diogo? Então, assim, se eu estou no método do custo, eu vou apurar o ganho utilizando o método do custo. Se eu estou no método do valor justo, eu vou apurar o ganho usando o método do valor justo. Esse é um ponto, tá? Agora, vejam que ele fala um outro detalhe aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, porque ele diz aqui, ó. Voltar não, adiantar, né? Ó, então, esse pronunciamento exige que todas as entidades mensurem o valor justo de propriedades para a finalidade de mensuração, se ela já usar esse valor justo, ou de divulgar, caso ela use o método do custo. Em outras palavras, não tem jeito. No final do período, propriedade para investimento, você tem que apurar o valor justo. Percebe? Bom, no método do custo, eu não vou registrar contabilmente. Eu só vou divulgar, só vou colocar na nota explicativa. Lá você vai colocar assim, então temos propriedade para investimento A, o valor contábil dela, sei lá, é 300 mil, mas o valor justo é 1,5 milhão. Percebe? Você vai ter que divulgar, colocar isso na nota explicativa. Contabilmente, você não vai fazer nada. Você só vai fazer esse lançamento se for método do valor justo. Então, quando você faz pelo método do custo, aí você deprecia e põe na nota explicativa o valor justo. Exato, você teria que apurar o valor justo. Claro, lembrando que valor, sim, esse é o processo, Marcelo. Eu deprecio, vou ter o meu valor contábil, mas na nota explicativa coloco o valor justo. Só que tem um detalhe, lembre-se que o valor justo, pessoal, é uma estimativa. Lógico, tem que ser uma estimativa confiável. Claro que você precisa ter, por isso que eu falei, pega um site especializado, um site confiável. Porque não adianta você pegar, por exemplo, um corretor que é amigo seu e perguntar para ele, ele pode falar o valor que você quiser. Entendeu? E isso pode gerar, digamos, um ganho ou uma perda na demonstração contábil que não seria real, né? Então, esse é o procedimento correto. Muitas vezes, e aí eu concordo com o Diogo, o procedimento mais fácil e que muita gente faz chegou lá na época do meu reporte, eu não consigo apurar o valor justo, estou no escritório, eu não faço a minha, depreciação.
Só que aí você vai ter que seguir depreciação até o final da vida útil, né? E como eu disse, eu particularmente sugiro para fazer uma contabilidade bem feitinha, você utilizar o método valor justo. Por quê? Trata-se de um investimento. Você percebe? A característica dessa propriedade é diferente de um imobilizado. Imobilizado você vai usar em último caso. Ó, vejam o que ele fala aqui na norma. Ó, no próximo item aqui, ó, o que ele fala. Ó, isso aqui está lá no CPC, tá? Ó, incentiva-se a entidade, mas não se exige dela. Ó, incentiva, mas não exige. A mensurar o valor justo das propriedades para investimento, tendo por base a avaliação de avaliador independente, que tenha qualificação profissional relevante e reconhecida, e que tenha experiência recente no local e na categoria da propriedade para investimento que sendo avaliada, tá? Bom, então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, professor, pode falar. E fazendo pelo custo também influencia no resultado do exercício, né? A depreciação. Sim, exatamente. Você tem a questão da depreciação, só que assim, você se aproveita, por isso que você tem a questão do imposto, você se aproveita ao longo do tempo diminuindo o seu imposto e na hora da venda o seu imposto é maior. Sim. Certo? Muita gente não pensa nisso, né, pessoal? Muita gente fala assim, mas o fisco quer ganhar meu dinheiro lá no bem porque o bem está 100% depreciado. Só que você tem que lembrar, se você está no lucro real, você passou depreciando aquele bem, pegar a tabela da receita, tá? Lógico que eu acho que a gente não tem que usar a tabela da receita, mas vamos pegar só para exemplificar. Você vai pegar um imóvel e vai depreciar ele durante 25 anos. Não é isso que a tabela da receita diz para imóveis? Então, veja, eu me aproprio fiscalmente de uma despesa durante 25 anos. Quando eu vendo, eu vou ser tributado pelo valor total. Você percebe? É como se eu já fosse abatendo ao longo do tempo essa despesa. Quando eu vendo, o valor inteiro vai ser tributado. Diferentemente do valor justo, porque o valor justo, eu não vou tendo resultados, eu não vou me apropriar de imposto. Então, quando eu vendo, eu vou ver o valor justo e pago só a diferença entre o valor justo e o que você está vendendo, e o seu custo de aquisição. Percebe? Então, em termos de ganho, Marcelo, você pode, não vou dizer, não é manipular, mas assim, você pode gerar um resultado, um imposto menor, uma tributação menor. Se você contabiliza pelo valor justo, você já vai pagando para a Receita, em vez de depreciar, você vai pagando já para a Receita em parcelas. Não, é que assim, não, você não vai pagando porque você não vai mexer no seu resultado. No momento da venda é que você já apura tudo de uma vez. No caso da depreciação, sim, é como se você fosse abatendo do seu imposto ao longo do tempo. Entendeu? É quando está 100% depreciado. Então, esse é um argumento importante, porque às vezes o cliente... Você me fez essa pergunta outro dia, Marcelo. Eu não sei que bem lá o cliente queria vender, não sei se era um carro. Não, está 100% depreciado. Agora, tudo que ele vender é ganho. Sim. E como é que você justifica isso para o seu cliente? Você vai justificar. Ele pagou ganho de capital lá, ele pagou R$700. Lá. Dá tchau para todo mundo. Olha lá, dá tchau para todo mundo. Tá vendo, Solange, como é aí o negócio, né? Olha lá, o Titico tem que ficar junto aqui, não tem jeito, né? Mas pode falar, Marcelo. Ele pagou R$680 de imposto? De ganho de capital. Então, né? Esse imposto que tem, você veja, às vezes o cliente fala assim, mas eu não quero pagar esse imposto, eu acho que não vale a pena. Perfeito. Só que ele tem que lembrar que ao longo do tempo, ele abateu digamos, essa depreciação do lucro tributável dele. Mas ele está no lucro presumido, então às vezes deveria ter sido feito um planejamento, ele está no lucro real, né? Percebeu? Sim. Então, a gente precisa, digamos, o empresário, né? É importante, e aí é uma coisa que eu acabei de falar, que a gente estava discutindo agora há pouco. É importante a gente conhecer a norma, conhecer procedimento, que fica mais fácil a gente fazer alguns planejamentos aí. E aí, quando eu digo planejamento, é quando a gente faz uma elisão fiscal, não evasão, né? Elisão é quando a gente reduz imposto de forma legal. Então, esse é um procedimento. Sem, por exemplo, ferir a legislação, sem fazer nada ilegal, né? Isso faz diferença? Faz diferença. Faz diferença. Tá? E aí veja que aqui ele trata, então, nesse ponto aqui, duas coisas, ó. Então, incentiva-se, mas não exige dela, a mensurar o valor justo da propriedade por investimento. Então, primeira coisa. E segundo, como é que eu vou fazer isso? Ó,
Então, tendo por base a avaliação de avaliador independente, qualificação profissional relevante e reconhecida e que tem experiência recente no local e na categoria da propriedade para investimento que esteja sendo avaliado. Por exemplo, primeiro, a norma não exige que tenha um avaliador. Eu até acabei de falar para você, poxa, a empresa é pequena, eu só tenho lá uma salinha, eu não vou contratar um avaliador independente, né, pagar uma fortuna, porque a gente tem a chamada relação custo-benefício. Agora, eu sou uma empresa grande, eu tenho muitas propriedades, alugo para um monte de gente, então eu sou uma família, né, não tem aquelas entidades que você tem, que é só para administração de bens próprios, você tem um monte de bens. Pô, nesse caso, compensa você contratar uma pessoa, né, relação custo-benefício, para você fazer uma avaliação geral. Agora, não adianta eu pegar um corretor que vende apartamento lá na Praia Grande, como eu conversei com vários esses dias aí, e o cara querer alugar querer fazer uma avaliação num galpão aqui em São Paulo, um galpão industrial, né? Por exemplo, eu sempre vejo, vocês já devem ter visto aí, tem uma pessoa que chama Valentina Caran. Já ouviram falar da Valentina Caran? Então, a Valentina Caran, a gente sempre vê a foto dela, né? Fala assim, então esse imóvel, ela e talvez a equipe dela, né? Provavelmente, elas são especializadas, se eu não estou enganado, em galpões, em fábricas, esse tipo de coisa. Pode ter lá alguns especialistas na área digamos, de imóvel, escritório? Sim, mas eu sei que eles são especialistas em imóveis de grande porte. Agora, não adianta eu pegar um corretor de bairro e querer que ele avalie da mesma forma que esqueci o nome dela agora, né? Valentina. Que a Valentina Caran, por exemplo, vai fazer, porque ela é especialista. Agora, não adianta eu querer pegar a Valentina Caran também, que deve custar uma fortuna a comissão dela, né? O trabalho dela, veja aí no caso como assessora, né? A assessoria dela para analisar uma sala pequena. Então, tem a relação custo-benefício. Então, ele fala, pede-se, mas não exige, incentiva, mas não exige. E aí ele fala, então, pessoas independentes, que tenham reconhecimento. E quando não vou fazer isso, quando não é uma pessoa, digamos, habilitada, você tem, por isso que eu falei, pega de site especializado, porque aí você deixa formalizado, você não precisa ter um relatório, você não precisa ter um laudo para isso. Você entende? Então você vai chegar lá, você vai fazer um levantamento, você vai pegar lá no site da região, pega numa revista, por isso que eu disse, especializada, às vezes em sindicatos, né? Às vezes no próprio CREA, então você vai saber quanto é o metro quadrado naquela região. Porque se você tem um metro quadrado na região, né? Estou falando nós que não somos especialistas, né? O que você vai fazer? Se você tem um metro quadrado, você vai multiplicar a metragem pelo metro quadrado, você tem uma noção do valor justo. Desculpa, do valor de mercado, né? Aí você faz uma pesquisa lá no OLX, pessoal, em sites de imobiliário, esse tipo de coisa, fica muito fácil você achar esse tipo de procedimento. Agora, quem tem que fazer isso? Cara, é alguém especializado ou alguém da empresa. Então, eu vou fazer isso para o meu cliente? Depende. Depende do cliente, depende se vale a pena ou não. Eu sou obrigado a fazer? Não. Eu sou obrigado a ter a informação e registrar como contador. Eu, como contador terceirizado, não sou obrigado a fazer pelo cliente isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar claro para nós, porque todo mundo fala assim, não, eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer porque a norma exige. Tá bom, eu preciso do número, eu preciso do registro. O cara não faz, não tem condição, enfim, não quero fazer porque é um cliente que não vale a pena, digamos, eu gastar tempo com ele, é um cliente, digamos, irrelevante na minha empresa. Quando eu digo irrelevante, assim, ele não é material, mensalidade e tal, faz pelo método do custo, fica mais fácil, né? Até porque, professor? Até porque se o cliente tem algum imóvel, ele está mais por dentro do que a gente, né? Porque Exato. ele sempre vai estar por dentro do mercado, quanto que vale. Exato. Por exemplo, eu falei para vocês, eu vendi um imóvel lá na Praia Grande esses tempos. Troquei, na verdade, como eu disse, né? Mas o que estava para vender, eu consegui, graças a Deus, vender. Né? Até vou ver se eu vou lá amanhã buscar o carro para trazer aí, né? A Glaucia até tinha pedido para mostrar aí, né? Mandar lá no grupo, né? Enfim. Mas assim, eu sei mais ou menos o preço de um imóvel lá. Eu não sou especialista, mas eu sei por quê? Porque eu pesquisei para vender o meu, vi lá quanto é, quanto não é, a região que é mais cara. Por exemplo, o meu apartamento lá, só para vocês terem uma ideia, é em Solemar. Era, né? Em Solemar. Solemar é na divisa com Mongaguá. É um preço. Se você pegar a mesma metragem lá na Praia do Forte, é outro preço. Considerando o seguinte, que na Praia do Forte, pessoal, é mais perigoso, é mais não sei o quê, mais não sei o quê. Você entende? Então, assim, eu não sou especialista, mas consigo saber isso.
Perceberam a diferença? Então, veja, agora, se eu entrar no site, conseguir algum laudo, conseguir alguns procedimentos para isso, né? Então fica um pouquinho mais fácil eu chegar nesse ponto aqui. Tudo bem, pessoal? Né? Ó, e a gente fala, então, desse item aqui. Não é obrigado, não se exige, mas sugere. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aí? Tudo bem. Vamos tomar um cafezinho, então. 20 minutinhos, estamos de volta. Então, beleza, pessoal. Daqui a pouco.